especiais, parte 1. A primeira coisa que a gente vai falar sobre limites especiais é o seguinte: limites com funções contínuas. As funções contínuas, a gente já estudou, são coisas realmente muito boas. A nossa definição é limite de f quando x tende a A é igual a f de A. Isso significa ser contínua no ponto A. Porém, hoje de fato não nos interessa exatamente a definição, e sim uma maneira boa de utilizar ela. Quando a gente começou a estudar limites, a gente estudava, por exemplo, limite de x na quarta, quando x tendia a 2. Bom, isso aqui é bem simples de resolver. Eu não preciso me preocupar com muita coisa, eu posso colocar o 2 no lugar do x, então eu tenho 2 na quarta, que é 16. A gente já sabe que as funções polinomiais, elas são funções contínuas. Então, existe, na verdade, um outro jeito que eu poderia resolver este limite aqui. Lógico que para esse nosso exemplo é bem sem graça a gente pensar em qualquer outro jeito de resolver esse limite, mas como esse 4 aqui está elevando toda a nossa função, eu posso simplesmente escrever assim, ó, limite de x quando x tende a 2 na quarta. Aí eu posso resolver a parte de dentro. Limite de x quando x tende a 2 é 2. Mas isso está elevado na quarta. Então, 2 na quarta, 16. Lógico que a gente resolveu e demorou mais para fazer, mas é uma coisa que a gente pode fazer. Como expoentes são funções contínuas, eu posso puxar ele para fora do limite. Isso é uma das coisas que a gente pode fazer. Outra coisa, multiplicações. Se eu tivesse limite de 2x² mais 1 quando x tende a 3. Logicamente, de novo, esse exercício é fácil, eu poderia fazer ele direto. 3² dá 9, mais 1 dá 10, vezes 2, 20. Porém, como esse 2 aqui, ele está multiplicando toda a nossa função, eu poderia escrever duas vezes o limite de x² mais 1 quando x tende a 3. Isso seria duas vezes esse resultado, 9 mais 1, 10, que também daria os mesmos 20. Lógico, esses exemplos que eu estou pegando, tanto x na quarta quanto esse daqui, são exemplos bem simples. Porém, às vezes a gente pode deixar algum exercício um pouco mais chato. A gente pode pensar nele de um jeito mais simples. Eu não vou fazer nenhum difícil agora, mas daqui a pouquinho, nos próximos vídeos ainda dessa aula, a gente vai ver alguns difíceis. Mas eu posso, por exemplo, ln de x mais 1 quando x tende a 1. Então, quando x tende a 0. Também, nesse caso, eu poderia resolver o limite direto, eu poderia escrever ln de 0 mais 1, que é ln de 1, que isso daria 0. Porém, é uma coisa que a gente vai fazer bastante daqui a pouco, é puxar o log para fora. Então, o log e o limite, eles podem trocar de posição. Isso daria ln de 1, que é 0 igual. O que a gente tem que cuidar é que, nesse caso, o ln é de toda a função. Se eu montasse, por exemplo, meu problema assim, limite de 1 mais ln de 2x quando x tende a 1. Aqui, neste caso, o ln está preso, porque eu tenho aqui uma soma. Então, eu não consigo jogar o ln lá para fora. Eu não posso fazer isso justamente porque eu só posso trocar limite com uma função contínua, trocar eles de posição, desde que a minha função contínua esteja operando todo o resto da minha função. Pode ser num produto, pode ser numa composição,
Pode ser num expoente, essa função aqui elevada no expoente, mas tem que ser a função toda, senão eu não posso fazer esse tipo de situação, que é o que a gente viu nesse caso aqui. A gente vai usar muito essas coisas, principalmente essa parte do ln, porque multiplicação e potências a gente consegue resolver fácil, mas mesmo assim a gente vai precisar. Então aqui fica um lembrete de que a gente pode sempre inverter as funções contínuas e os limites, desde que a gente esteja nos casos corretos.